Olá, nós hoje vamos trabalhar as funções lógicas do Excel. As funções lógicas utiliza-se quando nós necessitamos de estabelecer uma condição. A função se é mais utilizada desta categoria. Analisa uma condição e atua em conformidade com o valor lógico. A função lógica devolve sempre um valor do tipo verdadeiro ou falso. Se, por exemplo, eu quiser determinar uma quantidade real existente em estoque, determinar se o valor é inferior à mínima necessária, então eu devo introduzir o valor retour. O que é que nós temos que fazer? Escolher a opção se. A função se tem 3 argumentos. O primeiro argumento é o teste da função lógica. Se o valor de uma célula, se, por exemplo, A4 menor do que B5, 2 ponto e vírgula, e a seguir a ação no caso de ser verdade, posso escrever em ruptura, e o terceiro argumento, a ação no caso de ser falso. Se eu não tiver nenhuma ação no caso de ser falso, só vou colocar a informação no caso de ser verdade. O terceiro argumento, posso dar um espaço para não aparecer nada, ou então se deixarem vazio vai aparecer o resultado falso. Portanto, o que é que nós temos aqui? A função se. O primeiro argumento, vou testar se o conteúdo da célula G11 é menor do que o conteúdo da célula H11. Nesse caso, vou escrever o texto em ruptura. O terceiro argumento, se eu deixar em branco, no caso de ser falso, aparece falso. Se eu introduzir um espaço, em vez de aparecer o texto falso, não apresenta nada. Posso ter uma outra instrução, por exemplo, posso utilizar a função se com a função i. A função, qual é a vantagem? É que a função se avalia uma condição. Primeiro argumento. Se eu quiser avaliar mais do que uma condição, obrigatoriamente eu tenho que introduzir, conforme aqui está na imagem, o i, ou a função ou. A diferença entre o i e o ou é que ambas avaliam várias condições. Só que com a função i, nós vamos ter como retorno um valor verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Se utilizar a função ou, basta que uma delas seja verdadeira para que o resultado dê verdadeiro. Portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Estou a testar se o conteúdo de G11 for maior do que o conteúdo de H11 e, ao mesmo tempo, o conteúdo de H11 for menor do que o conteúdo de I11, então eu vou aplicar esta fórmula na célula onde eu introduzi a função se. Caso contrário, vou deixar o valor zero. Portanto, quando nós necessitamos de efetuar mais do que um teste lógico, é aconselhável recorrer à função i. Esta função também pertence à categoria das funções lógicas e retorna sempre um valor do tipo verdadeiro ou falso, verdade ou falso. Devolve verdade se todas as expressões lógicas testadas forem verdadeiras e falso se alguma for falsa. Portanto, é um exemplo que estávamos a aplicar, a função i. Podemos complementar a qualquer momento o nosso teste lógico. Neste caso, fomos escrever não só em ruptura, mas também a encomendar. Portanto, aqui eu vou ter a maneira mais simples de nós utilizarmos, é à medida que vamos movimentando o cursor nesta barra de fórmulas, é apresentada uma caixa de diálogo. E nós vamos trabalhando a caixa de diálogo através dos processos na barra de fórmulas. E podemos definir até um máximo de 30 condições. Portanto, nem sempre é fácil a introdução encadeada de funções. Portanto, com o intuito de facilitar o processo, com o cursor posicionado no terceiro parâmetro da função, ou o parâmetro que quiser trabalhar, eu posso aceder à própria função. A função ou.
trabalha, como já referi, de forma muito semelhante à função i, analisa um conjunto de expressões e, contrariamente à função i, retorna verdade se basta que uma das expressões lógicas seja verdade. E para retornar falso, é necessário que todas as condições sejam falso. Em geral, a função i e ou utiliza sempre com ou utiliza sempre com as funções lógicas. Portanto, vamos agora efetuar esta demonstração de resultados utilizando estas funções lógicas. Portanto, vamos deixar para treinar estas competências na nossa aula.